nós estamos em março, mês da mulher. E aqui no nosso podcast só tem mulher líder. Mulher que está à frente dos seus negócios e o melhor, transformando vidas. E no episódio de hoje, estamos aqui com a Mariana Matos. Oi, Aline. Prazer mais uma vez estar aqui nesse podcast em homenagem às mulheres, né? Eu sou Mariana Matos, como a Aline já disse, sou formada em Relações Internacionais, tradutora, né? Tenho meu curso de inglês voltado para conversação. E hoje estou muito feliz por estar mais uma vez participando desse bate-papo. E a mensagem que eu queria deixar antes de começarmos é: lembre sempre de usar o seu equilíbrio emocional com o físico. A gente estava até falando isso antes do início do podcast. Então, lembre sempre, nunca descarte o seu emocional, porque ele tem que estar no equilíbrio do físico para você ter uma vida saudável e feliz. E vou passar agora para Cláudia Antonini, também que está nessa mesa. Boa tarde, boa noite, bom dia para todos. É um prazer estar aqui. Aline, muito obrigada pelo convite. Eu sou Cláudia Antonini, sou vice-presidente do Líderes do Brasil e temos esse nosso grupo de empresários maravilhosos, e esse mês da mulher não poderia ser diferente. Estamos trabalhando com todas as nossas empoderadas empreendedoras. E hoje conosco a Dani Brito. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aline, obrigada pelo convite também. Um prazer estar aqui, uma alegria a gente poder estar aqui com essas mulheres maravilhosas. A gente estava conversando aqui antes e como a gente aprende, né? Com elas e trocando informações. Então a gente está aqui, eu sou terapeuta quântica, integrativa, vim trazer um pouquinho desse conhecimento, que é um conhecimento que ainda está, né, muito longe, muito distante da realidade das pessoas, mas que, graças a Deus, para quem tem contato, está tendo resultados fantásticos, incríveis. Então vim falar um pouquinho dessas terapias, desses tratamentos que são revolucionários, que vieram para ficar e que eu acredito que é o futuro da nossa saúde. Que legal, Dani. Dani, e como é que chegou assim, a medicina integrativa na sua vida? Quando que surgiu assim a ideia de, não, eu posso empreender nessa área da saúde? Porque é que nem você trouxe aqui pra gente. É uma área desafiadora porque poucos conhecem, né? Então, assim, a mulher que tá em casa e pensa assim, minha ideia de negócio não vai dar certo porque muita gente não conhece o que eu faço, a Dani tá aqui para trazer uma enxurrada de conhecimento. Dani, conta pra gente. Quebrar esse paradigma, né? De, porque ninguém conhece, então eu não vou fazer. Primeiro, eu acho que a gente precisa, tudo que a gente vai fazer, eu acho que tem que ter um propósito por detrás, né? Sim. Então, esse propósito na minha vida é muito forte, de ajudar as pessoas a terem mais saúde e a descobrirem que essa é a condição real, legítima e original, né, de cada um de nós. A gente não nasceu para doença, a gente nasceu para saúde. Exato. Então, a gente, na verdade, tem que fazer um trabalho mental com as pessoas para quebrar esse paradigma da doença, porque a maioria das pessoas vivem, né, nesse paradigma do remédio, da doença. Uma dor aqui é um remédio, uma dor ali é outro remédio, e os efeitos colaterais estão aí, e, enfim, matando, infelizmente, muitas pessoas, os próprios efeitos colaterais, né? Então, eu acho que a gente chegou no momento de despertar da consciência, expansão de consciência, ampliar a visão de mundo para que as pessoas possam enxergar além disso. Porque se a gente está aqui para a saúde, não tem lógica uma pessoa tomar um remédio o resto da vida, por exemplo. Sim. Claro, se você está fazendo um tratamento, você tem ali um tempo, né, que você está tratando, mas para nós da ciência quântica da saúde, a gente acredita que tratamento tem início, meio e fim, e que quando esse paciente chega no fluxo de bem-estar crescente, ele tem que se manter nesse fluxo. Então, eu não gosto assim quando o paciente fala assim, terminou o tratamento e tal, mas se eu tiver qualquer coisa, eu volto de novo. Não, você não tem que voltar. Você já aprendeu, porque na metodologia que a gente aplica, nos tratamentos, a gente ensina o paciente a não ficar mais doente. E isso é muito importante, né? Muito. Dani, e você trouxe, assim, um esclarecimento muito legal de que as pessoas estão se acostumando a serem doentes, a tomarem remédio. E aquela mulher, que eu sei que muitas fazem isso, fala, todo mês eu sinto cólica, é normal. É normal eu sentir tanta dor de cabeça. Eu vejo que tem muitas mulheres que aprenderam a conviver com a dor, né? O que a gente, como mulheres, podemos
alertar, porque não é normal a gente sentir dor todo mês, toda a vida, né? Não, não é. Mas isso acontece por uma série de fatores, né? Até pelos hábitos, né? Estilo de vida e tudo mais. Agora, eu tenho um caso muito interessante de uma paciente minha da Chapada, dos Veadeiros, que ela tinha crises, assim, de TPM terríveis, de, assim, ela falava, Dani, eu quebrava copo dentro de casa, assim, de tão irritada que eu ficava e nervosa e tal. E ela fez o tratamento, passou pelo tratamento. Eu tô esperando até o depoimento dela, porque ela falou assim, Dani, esse protocolo revolucionou minha vida. Eu nunca mais tive nada. Inclusive, ela de vez em quando, ela me pede alguns produtos que ela fala assim, olha, eu falei com minha amiga tal, que tinha o mesmo problema que eu, então você manda mais floral, manda mais colágeno, porque a gente tem um protocolo muito poderoso que a gente coloca florais, óleos essenciais e até o colágeno, um colágeno específico para a mulher, que não é só colágeno, ele modula o sistema gastrointestinal, modula os hormônios, então ele é bem poderoso e aí a gente juntando ali, né, porque não é só uma coisa, a gente faz ali um compilado, né, de produtos, todos naturais. E o paciente tem resultado. Assim, paciente que segue, é o que eu falo, paciente que segue o protocolo à risca, não tem como não ter resultado. Olha que legal. Mudar a visão da medicina, né? A medicina que trata doença para a medicina que promove saúde, né? E eu acho que nós, mulheres, às vezes a gente se apega ou se conforma em ter certas doenças, seja do corpo físico, seja emocional, e acaba aceitando, né? Dani, agora uma curiosidade, na sua experiência, assim, atendendo mulheres, você percebe que existe uma diferença, assim, na questão das doenças que aparecem no corpo físico decorrentes do emocional? Ocorre mais em mulheres ou em homens? Como é que é? Eu acho que não tem diferença, assim. Acontece, né, entre homens e mulheres. Mas, assim, a mulher, ela é mais emocional que o homem, né? Então, a gente estuda muito dentro da ciência quântica da saúde o corpo vital, que é o nosso corpo energético, né? Porque o quântico é da energia, né? Então, assim, quando você fala terapia quântica, é porque a gente está atuando em todos os níveis, porque é integrativo, físico, mental, vital, emocional, sistêmico, espiritual, mas a gente dá uma ênfase no vital, no corpo vital, que é o nosso corpo energético, né? Então, assim, a mulher, ela tem esse chakra cardíaco, ele é mais aflorado do que nos homens, né? Então, esse chakra cardíaco, ele está muito ligado a sentimentos, emoções, né? Então, tudo que, quando você contrai, quando você tem um sentimento, assim, né, de angústia, né, você se contrai, você contrai esse chakra. Então, por isso que muitas mulheres, inclusive, têm, depois de término de relacionamentos, né, depois de frustrações, decepções amorosas, elas têm câncer de mama. Costumam ter câncer de mama, porque esse chakra, ele contrai, ele bloqueia, e aquela energia, ela não é trabalhada, porque as pessoas hoje, a medicina moderna, ela foca muito no remédio, no corpo físico, e o chakra, ele é um ponto energético do corpo vital. Então, ele precisa ser tratado como um ponto energético, né? Não pelo físico. Assim como, por exemplo, os meridianos da acupuntura, que são pontos também mapeados pelo corpo vital, né? Você recebe aquela agulhada ali, mas aquele ponto ali é um meridiano da acupuntura, que está localizado no corpo vital. Então, o quântico, ele tem muito mais força, a gente vê que, né, porque tudo começa na energia, tudo começa no sutil. Então, ele tem muito mais força do que a gente ir direto no físico. Então, a terapia quântica, ela é justamente para promover essa consciência de que a gente não é só um corpo físico. Nós somos também energia. Então, a mulher, ela tem esse chakra, ele é mais aflorado. O homem, ele já tem o chakra umbilical mais fortalecido. Por quê? Porque o chakra umbilical, ele está ligado ao ego, à força de ego, né? A questão da sua força interior, né? A sua autoconfiança, né? Então, o homem tem mais isso, tem esse chakra mais fortalecido. Então, quando desestabiliza esse chakra da mulher, que é o chakra do coração, né, o cardíaco, ela começa a ter problemas nessa região, né, porque o chakra, o ponto energético, ele está ligado aos órgãos que está nessa região, então glândulas mamárias, coração e pulmões. Né? Então, existe essa diferença, assim, né, do homem ter esse chakra umbilical mais forte e a mulher ter esse chakra cardíaco mais forte, porque a mulher é mais sentimental. Mas também, uma vez que ela tem esse chakra desestruturado, uma vez que ele é bloqueado,
aí os problemas podem ser bem sérios. E a gente tem que tratar essa energia. E foi como a Mariana trouxe aqui pra gente no início do episódio, né? A questão do equilíbrio das emoções pra saúde, né, Mari? É porque eu faço terapia desde os meus 15 anos, que foi quando meus pais se separaram, enfim. Então, eu tenho essa coisa do emocional, né, muito forte na minha família e tudo mais. E eu vejo que as pessoas, elas não ligam muito para essa parte emocional. Ainda hoje em dia, ainda nos dias atuais, que tem muita gente que tem procurado mais cuidado emocional, mas ainda assim são poucas. E é como você falou, assim, né, essa questão de pensar na questão da energia, do emocional, que isso interfere nas doenças físicas, né? Total. Mas que ainda hoje as pessoas não ligam, principalmente homens. E aí, quando se deparam com situações emocionais, falam, meu Deus, né? Eu falei isso até no outro episódio. Então, eu vejo muito isso, assim, considero até um tipo de preconceito, né? Ah, tô sentindo isso, beleza, mas vou deixar pra lá. Vou deixar pra lá. Muitas vezes cresce, aí chega a parte física, como você falou. Ah, vamos tratar com remédios pra curar o físico. Mas o emocional? Ah, deixa ele lá. Então, ainda é muito, né? Ainda. E Claudinha, conta pra gente que você já tá investindo na sua saúde, nessa maneira mais sistêmica. E como que isso mudou no seu dia a dia, na sua performance? Bom, mudou muita coisa. Quando eu comecei o meu tratamento, né? Com a Dani, que eu sou paciente lá, eu tinha vários problemas, principalmente, assim, de refluxo, né? Uma coisa bem do físico, por exemplo, refluxo. Eu passava muito mal, eu tinha problema de intestino e eu não entendia o porquê que estava acontecendo. Aí, com diversas consultas, né? Porque eu não considero, assim, só um tratamento, sabe? É uma conversa, é um bate-papo, a gente vai descobrindo coisas da vida da gente desde pequenininho até na vida adulta, né? E aí, assim... em nenhum momento nunca a Dani foi assim, falou assim, olha, você é obrigada a fazer isso. Não, ela me aconselhou a fazer algumas coisas. E uma das coisas que eu fiz foi trocar a minha forma de alimentação. E desde que eu fiz isso, né, que já tem quase 2 meses que eu estou fazendo essa troca, eu tirei totalmente a lactose do meu organismo, eu estou consumindo leites vegetais, né? Eu tirei o glúten, então eu passei a usar outros tipos de produtos. Em nenhum momento, nunca, a Dani me disse assim, não pode comer tanto ou com a quantidade, não é aquele, né? E eu, assim, o meu corpo mudou muito, meu organismo interno, intestino e estômago estão funcionando perfeitamente. Eu não tenho mais enxaqueca. Olha, tá? Uma coisa que eu tinha seguido, eu tinha enxaqueca. Às vezes eu passava semanas com enxaqueca, eu nem contava, trabalhava com enxaqueca os dias inteiros. Já estava acostumado com a dor, Eu estava acostumada com a dor e sentia aquilo, e como nunca sabia de onde é que vinha, porque eu já tinha passado por milhares de baterias de exames e nunca nenhum médico disse do que era. Então ele dizia assim, é melhor tu descobrir por ti o que tá te provocando, e aí tu tira isso. Então, alguns alimentos eu já tinha tirado, mas assim, coisa simples. Mas eu não descobria. Já tem 2 meses que eu não tenho enxaqueca, eu não tenho refluxo, eu durmo maravilhosamente bem, entende? Eu caio na cama, eu durmo. Não é aquela coisa de dormir, como acontecia comigo, eu dormia, passava mal, acordava de madrugada com o coração explodindo, parecia que ia sair pela boca. Então, assim, a vida da gente, o organismo muda muito. E o espiritual, então, meu Deus, eu tô muito mais tranquila. Nossa, ai, que maravilha, gente. Não, é tão legal, né, pra mim, né, minha realização, né? Porque eu vejo o resultado dela, né, dos pacientes em geral. Gente, é uma alegria, né, a gente até rejuvenesce, né? Sim. A gente até fica, né, porque é uma alegria de dentro pra fora que não tem preço. Né? Você pode cobrar aí um absurdo, você pode cobrar um valor absurdo e você vai receber financeiramente por aquilo, mas ouvir ela falando, né? Ouvir os pacientes relatando. Paciente que sai da depressão, que é uma condição assim, muito ruim, né, da pessoa, ela fica muito limitada, né, ela não consegue avançar nas suas potencialidades, né, enfim, do que ela poderia, porque fica muito limitada, e você vê aquele paciente desabrochar de novo, você vê, por exemplo, o paciente que eu atendi ontem, né, que eu até comentei ontem no almoço, ele falou uma coisa que eu achei, assim, fantástica, porque é a reclamação de muitas pessoas hoje, né, muitos pacientes de modo geral, tendo ou não depressão. Por conta da depressão, ele não tinha mais memória. Ele não lembrava mais das coisas.
sabe? Ele, nas consultas, eu perguntava e tal, e ele sempre vai acompanhado da tia, porque a tia ia justamente para isso, para ajudá-lo, porque a memória dele estava muito prejudicada. E ontem, na consulta, ela falou assim, conta pra ela que você se lembrou de tal coisa, não sei o que você escreveu aquela mensagem lá pro seu filho, e você lembrou de um monte de coisa e tal, e você... Eu falei, nossa, que maravilha. Ele falou, Dani, a minha memória voltou. Nina, aquilo ali pra mim foi, assim, uma coisa tão maravilhosa, tão especial, sabe? Eu falei, Cláudia, eu ganhei o meu dia. Eu ganhei o meu dia hoje. Você fez a felicidade do meu dia, porque não foi só isso, né? Mas a questão da memória é uma questão que eu vejo muito por conta do estresse, né? A ansiedade, tudo, as pessoas, muita gente esquecendo as coisas, né? A memória de curto prazo, assim, tipo, né? E até de longo prazo também. Então, eu vi, assim, eu vendo os resultados dele, eu fiquei assim, nossa, extremamente realizada mesmo. O que eu acho importante é deixar a mensagem aqui desse bate-papo, é justamente isso, que a nossa saúde, principalmente a saúde da mulher, não é só útero, não é só intestino, né? E que se a gente trabalha de uma maneira alinhando a nossa inteligência emocional, nossas emoções, nosso corpo físico, a gente tem alta performance. Não é um remédio que você compra e que tá na moda, né? Você tomar remédio para concentração, para tudo. Nossa, a indústria farmacêutica tá cada vez mais rica, né? E assim, e eu acho uma irresponsabilidade profissionais da saúde passarem assim discriminadamente. E nós, mulheres, a gente tem as nossas particularidades, né? A gente, quando a gente está com o emocional abalado, dificilmente uma mulher tem a performance dentro do seu negócio, dentro do seu lar, porque a casa da gente também é um empreendimento. Com certeza. Né? E trazer, assim, existem alternativas, existem maneiras de mudar isso. Muda tudo o jogo, muda tudo no jogo. E o que eu vejo muito aqui na experiência da Dani como empreendedora é que, assim, existe uma empresa com propósito e que o resultado do cliente dela é um indicador de sucesso. Sim. Então, muitas mulheres podem estar colocando em xeque seu negócio porque não vê uma métrica, assim, tátil. Né? Mas às vezes a mudança que o seu negócio impacta na vida dos seus clientes já é uma métrica de sucesso. Sim. Exatamente. Né? Não precisa, o retorno financeiro ele vem, ele é consequência. Mas quando você tem a evolução do seu cliente, se o seu negócio atende a necessidade do seu cliente, você já atingiu a meta 1 do sucesso de um negócio, né? Exatamente. Verdade. Exatamente. E meninas, contem agora aqui, papo de mulher, assim. Vocês já pararam para pensar, assim, nessa questão da saúde de forma sistêmica, de como o emocional abala e reflete no corpo físico? Vocês já tiveram essa sensação? Só quando vivi a experiência do emocional falar, ou você cuida, ou você cuida. Mas antes, nunca tinha visto a importância do emocional na saúde como um todo. Mas aí, quando eu tive depressão também, quando eu tive ansiedade, só quando eu fui parar no hospital, há 4 anos atrás, é que eu falei, gente, não é brincadeira. Só que essa questão do remédio também é uma coisa, como você falou, Dani, existe começo, meio e fim, né? E a gente, quando começa também a tratar doenças como a depressão, a gente pensa assim, quando que vai? A pergunta que eu sempre faço. Hoje eu não tenho mais depressão, mas eu ainda tomo meu remédio. Quando é que eu vou parar? Desmama, mas quando é que eu vou parar? Não sabemos. Então, essa dependência que a gente cria com vários remédios, também é uma coisa que faz a gente não querer ligar muito pro emocional. Pra quê? Vou ficar presa a remédios, talvez pra vida toda? Não vou tratar meu emocional, eu mesmo dou conta. Né? Aí chega o físico, aí lá vem remédio e aí fica aquele ciclo vicioso, enfim. Você sabe que eu tenho um amigo que é psiquiatra, né? E ele fala assim, Dani, 90% dos pacientes que chegam lá no meu consultório, eles falam assim, doutor, eu tô muito triste, me dá um remédio aí. Doutor, eu tô com muita ansiedade, eu tô vivendo um momento que eu tô muito ansioso, me dá um remédio aí. Ele fala assim, Dani, é impressionante, as pessoas, elas não querem entrar em contato com o que elas estão sentindo. Exatamente. Entender o que elas estão sentindo, por que elas estão sentindo aquilo e buscar uma solução
trabalhando as suas emoções ou uma solução natural, né? Porque a gente tem aí hoje N produtos maravilhosos, desde os óleos essenciais, os florais quânticos. Menina, tem uma série de coisas, até a própria suplementação. Às vezes a pessoa tá fraca, tá com imunidade baixa, porque não tá suplementando, porque não tá conseguindo absorver os nutrientes necessários diários, né, para o seu organismo estar nutrido. Então, isso também influencia na questão mental, emocional. Então, as pessoas não querem fazer uma investigação mais profunda. Elas querem o remédio, querem o milagre. Na pílula milagrosa. O imediatismo, né? Exatamente, que vai resolver o meu problema. Exato. Então, assim, você imagina, e ele, o consultório dele vive lotado. Então, 90% é isso. Doutor, tô com uma dor não sei o que, tal, e tá, dor de cabeça, tô ansioso, não tô dormindo, tô com insônia. Dá um remédio. E é isso, e acha que isso vai resolver. Na verdade, foi o que eu falei, tratamento tem que ter início, meio e fim. Por quê? Principalmente dentro da alopatia, porque os remédios alopáticos, eles têm uma química muito pesada, né? Quanto, assim, tarja vermelha, tarja preta, quanto mais preto, quanto mais escuro, quanto mais, sério, mas quanto mais, né? Quanto tarja preta você já sabe que é um remédio altamente concentrado, né? Com uma química muito pesada. Então, esse remédio tomado, né, a médio e longo prazo, isso vai trazer uma série de consequências para o seu organismo, isso vai detonar o seu intestino, que inclusive é o início das doenças autoimunes, né? A doença autoimune, ela começa pelo intestino, tem todo um caminho, um mecanismo, né? Tanto que a gente tem que começar tratando pelo intestino. Depressão, a gente começa tratando pelo intestino, né? Então, as pessoas, elas querem essa pílula mágica, entendeu? E elas não querem investigar, elas não querem saber por que eu estou sentindo isso. Exato. Né? Por que eu tive, de repente, essa reação, né, agressiva, ou por que eu tive essa reação em que eu fiquei muito triste, que eu fiquei muito incomodado. Isso é autoconhecimento. Sim. Também, né? Então, dentro da terapia quântica integrativa, a gente trabalha uma série de fatores, não é só o que eu falei, né, Claudinha, no início. Eu sempre tenho uma conversa que eu dou eu faço uma revisão geral de tudo que a gente vai abordar durante o tratamento e eu falo para todo paciente, você não vem aqui só fazer um tratamento para você curar esse sintoma. Você tem que entender por que esse sintoma surgiu. A gente vai buscar a causa desse sintoma e você vai aprender a não permitir com que isso se pronuncie novamente. Olha só que maravilhoso. Então, se você vamos fazer um resumo, né, do nosso trabalho, é justamente ensinar a pessoa a se manter saudável. Olha que maravilha. E a gente ainda tem os protocolos de manutenção desse fluxo de bem-estar crescente, que são óleos essenciais, florais, a própria suplementação, para que esse paciente esteja com a saúde dele não só em dia, mas que ele possa melhorar a saúde dele ao longo do tempo. E isso é qualidade de vida. Com certeza. Um corpo saudável é qualidade de vida, é mais anos de vida. É verdade. Eu encontro muito... várias pessoas já me falaram isso. Eu acho que vocês já encontraram, assim... Fala, se for para eu viver muito e dependente em cima de uma cama, eu prefiro nem mais viver. Já vi. Né? Por que a pessoa não trata disso antes, entendeu? E foi o que eu fiz. Eu particularmente, sempre assim, tive uma resistência muito grande a remédios, né? Talvez por influência até da minha mãe e do meu pai, que na minha casa a gente era muito tratado com homeopatias, né? Isso há muitos anos chá, atrás, né? Ou chá ou homeopatias mesmo, né? Lá no Rio Grande do Sul tinha uma grande farmácia que produzia, né, esses remédios. Então, lá em casa, assim, era o remédio alopático, né? É isso que se chama? Ele entrava só em último caso, né? Que é o certo. Que é o certo. Né? Mas assim, porque minha mãe veio dessa cultura com a minha avó, é de família essa cultura. Então eu sempre fui muito resistente a esses remédios. E eu sempre pensei assim, não, eu quero me tratar preventivamente, para exatamente não ter esse problema de ficar em cima de uma cama, então eu prefiro morrer. Não, eu quero sempre me tratar antes, né? E quando eu procurei a Dani foi exatamente por isso, né? Porque eu adquiri uma doença autoimune e ela é assim, ela deixa a minha pele muito feia, né? Muito feia, com muita ferida. E às vezes as pessoas... E isso, assim, às vezes gera um certo bullying, porque as pessoas ficam perguntando por quê, e eu tenho que estar explicando, e às vezes não tem uma explicação. Surgiu.
né? E desde que eu comecei o meu tratamento, né? Então, essa doença tá bem mais tranquila. Vamos dizer assim que as bolinhas que saem hoje no meu corpo são mais voltadas a esses mosquitos que estão por aí, porque a gente tá passando um desespero, né? Com esses mosquitos, porque, meu Deus do céu. Aí assim, o meu corpo é um corpo que atrai qualquer tipo de mosquito, né? Então assim, aparece mais por causa deles do que realmente do que tá vindo de dentro para fora, entendeu? Porque o meu vinha de dentro para fora, né? Então eu consigo já usar algumas roupas que eu não conseguia usar, apesar de eu ainda ter manchas, porque essas manchas não é do dia para a noite que vão sair, mas eu sempre cuidei da minha saúde de forma preventiva, e é isso que eu tento colocar na cabeça das pessoas e ensinar para as pessoas isso. É cuidar preventivamente. Não é aquela história, senti uma dor, sai correndo pro médico, vai tomar remédio. E eu, quando sinto dor, eu vou esperando. Se tá muito forte, aí eu vou procurar alguma coisa. Mas se não, eu vou tentando fazer preventivamente para cuidar da minha saúde. Porque assim, o que é mais valioso pra gente hoje é a saúde. Se a gente não tiver saúde, a gente não faz nada. Exatamente. Sem saúde não adianta você ser a melhor CEO, você ser a melhor líder de família, você ser um agente de transformação, porque sem saúde, nada. E quantas mulheres a gente vê, né, no nosso trabalho aqui com empreendedoras que se colocam por último. Exatamente. Né? Se colocam como a última opção, a última a ser cuidada por si mesma, né? E aqui esse bate-papo é para trazer esse despertar, né? Exato. Pra gente entender que nós mulheres somos mais do que uma cólica menstrual, nossa saúde é mais do que um intestino preso, uma enxaqueca que a gente conversando até num banheiro de shopping é a reclamação das colegas. Sempre. Exatamente. Sempre. Mas por quê? Porque às vezes esse corpo está adoecido, a mente está adoecida. Por quê? Porque a última pessoa que se cuida é ela mesma. E parou, gente. A gente está aqui para quebrar esse mito hoje, né? Exatamente. Porque não adianta. A pessoa mais... eu aprendi essa frase e eu repito até como um mantra, assim, uma oração. Porque assim... É até uma frase racional. Qual é a pessoa mais importante da minha vida? Eu. Com certeza. Porque sem eu, essa vida nem existe. Então, parou esse mito aqui de que a gente tem que ser a última, né? Eu sei que família é importante, filhos são importantes, mas se esse pilar aqui, essa vida não estiver em dias, não vai ter quem cuide dessas outras áreas. Então, mulheres, olhem para si. Reflitam. E isso transparece na sua vida, nos seus negócios. Porque não adianta. Nós, mulheres, biologicamente somos preparadas para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Né? Então, não adianta a gente achar que somos as mulheres maravilhas que damos conta de tudo e que a gente merece o último lugar dessa história. Acabou. Gente, quebra esse mito. Escreve aqui nos comentários se esse bate-papo influenciou você, já mete a hashtag Quebrei o Mito. Adorei, Quebrei o mito. Eu quero ver quantas mulheres estão empoderadas e desafio você a escrever aqui, hashtag Quebrei o Mito. Gente, para encerrar, vamos deixar aqui um recado para quem assistiu esse podcast. Eu aprendi aqui, gente, horrores. Eu vou chegar em casa, eu tenho dó de quem estiver lá. Eu vou ensinar tudo. E a Mari, dá um recado aqui para quem assistiu a gente hoje. Eu acho que, assim, a gente aprendeu coisas importantíssimas com a Dani. Eu acho que a mensagem mais importante que ela passou para mim, eu acho que para todo mundo, é que vamos cuidar sempre, vamos procurar o verdadeiro motivo das nossas dores, das nossas questões, não tratar só, não querer só buscar só o imediatismo, quero a cura na hora e, como você falou, se acostumando com a dor, tô sentindo dor e pesquisando só médicos para tratar ali com a alopatia, claro que eles são importantes também, mas procurar a causa, né, não só o efeito imediato. Então eu acho que essa foi a mensagem
importantíssima que a Dani deixou aqui, que me ensinou bastante, inclusive. E não só as mulheres procurarem isso, mas os homens também, Sim, né? Importantíssimo enfatizar. Com certeza. E quando sentir alguma coisa, exatamente, procurar ver o seu corpo como um todo. O que o seu corpo, o que os detalhes, o que cada órgão, como você falou da questão do intestino, ligado à depressão, o que eles estão contribuindo para, né, acontecer isso. E procurar a Dani para fazer essa investigação, claro. Exato. Nada melhor do que a ajuda de um bom É profissional. lógico, sempre. Claudinha, conta pra gente. Bom, eu acho que o que nós mais aprendemos aqui é que primeiro nós precisamos nos amar, nos cuidarmos, independente de homens ou mulheres. E não esperar chegar num ponto tão crítico. Vai agora, comece agora a fazer a sua preventiva, a sua medicina integrativa, né? Integrativa, Quântica, porque você precisa alinhar o seu corpo em todos os seus chakras, né? Uhum. É Com mental, certeza. é físico, então faça isso desde agora, não espere chegar num ponto tão crítico, porque o crítico fica muito mais difícil de você reverter com pouco tempo, né? O longo do tempo vai ser muito grande, é isso. Ótimo. Então, a mensagem que eu quero deixar para todos vocês é que a gente precisa sempre se lembrar que a gente não é só um corpo físico, né? Nós estamos no corpo físico, mas nós temos outros corpos sutis que estão interagindo com esse físico, inclusive estão causando o que está acontecendo no físico. Então, a terapia quântica integrativa, ela traz essa abordagem, ela traz esse novo paradigma, essa nova visão, né? Essa visão de mundo em que você entende que você está além dessa matéria, né? Você é além do corpo físico. Então, por que não olhar para os outros corpos também, né? Tratar a sua energia, modular a energia, né, do seu campo energético, alinhar os seus chakras, né? Trazer esse equilíbrio energético, porque é isso que vai ter um impacto no seu corpo físico. E também uma coisa muito importante é a gente ter essa consciência do que está acontecendo nesse universo quântico de pensamentos, sentimentos e emoções, né? Como eu estou pensando hoje? Né? Porque o Dr. Amit Goswami, ele fala muito que o nosso cérebro de fábrica, ele é 5 vezes mais negativo que positivo. E que o nosso grande desafio é justamente transformar esse cérebro negativo em um cérebro mais positivo. Então, como é que esse trabalho começa? Percebendo como é que isso está acontecendo dentro de você, como é que você está pensando, né? Qual a qualidade dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas emoções. E a partir dessa percepção, a gente tem ferramentas para a gente mudar. Né, Claudinha? Claudinha já aprendeu. Então, você aplica no seu dia a dia, a todo momento. Você tá consciente do que está acontecendo dentro de você, vai fazer com que você haja de forma mais inteligente e não haja pelos condicionamentos, né, pelos impulsos que a gente tem, que são muito fortes, né? Os condicionamentos são muito fortes. Então, a gente começa a reeducar esses condicionamentos, começa a trazer programas mais positivos para a nossa mente. E esses programas mais positivos, consequentemente, vão ter um impacto em tudo na nossa vida, né? Você vai começar a ver o copo mais cheio do que mais vazio, né? Então, o seu olhar, ele muda. Então, você começa a ser uma pessoa mais positiva a partir dessa nova visão de mundo. E você começa, obviamente, a atrair coisas mais positivas para sua vida, né? Porque se você tá o tempo todo reclamando, tudo tá ruim, né? Só reclama, nada tá bom. Pode ver que quando acontece um problema na nossa vida e a gente mergulha no problema, acontece um efeito cascata. Vem um problema, daqui a pouco vem outro, daqui a pouco vem outro, daqui a pouco vem outro. Porque você tá aonde? No problema, concentrado no problema. Quando você vê o problema, você consegue ter uma percepção consciente, que é justamente você desemaranhar do problema e você olhar de fora, você olhar através da consciência, você consegue entrar no campo de infinitas possibilidades que o Dr. Amit também fala. Então, um problema, ok, ele tá ali, mas você não precisa mergulhar no problema. Você pode olhar ele de fora e perceber as infinitas possibilidades para solução, de aprendizado, enfim, uma série de coisas que você pode extrair dali, que inicialmente era um problema e às vezes se torna uma dádiva na sua vida. Olha que legal. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Ai, gente, me deu vontade de ser hippie agora. Coletivo, sabe? Porque, gente, que rico o nosso bate-papo hoje, Foi né? maravilhoso. Não tem como a gente falar de empreendedorismo sem saúde. Não tem. E não tem como a gente falar de saúde sem falar das emoções. Então, eu espero
pessoal, que esse podcast tenha valido super a pena o seu tempo. E indique esse baú de conhecimento que a gente despertou aqui para mais pessoas. Eu acho que essa mensagem tem que ser passada para mais e mais pessoas, principalmente nós mulheres. Gente, gratidão pelo episódio de hoje. E Fala Liderança, com o próximo episódio, mês especial Mulher, e você não pode perder.